Muito bem, meus amados irmãos, estamos iniciando aqui mais um programa da nossa EBD em Pauta. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que traz como título aí, Resistindo à Tentação no Caminho. Tenho aqui comigo hoje o pastor Maurício Brito, que também é professor aqui da classe dos obreiros, classe Josué, aqui do Tempo Central, e vai estar conosco aqui hoje, nos ajudando aqui a transmitir, essa videoaula, e esperamos que você que está nos assistindo seja abençoado através desta videoaula. Pai do Senhor, pastor Maurício. Pai do Senhor, pastor Wallace, para mim é um prazer muito grande poder retornar aqui nos estúdios e para junto comentar essa lição importante, resistindo à tentação no caminho. Então vamos aprender como vamos usar as armas de proteção e as armas de ataque, para resistir à tentação, o inimigo. Muito bem, meus amados irmãos, o nosso textuário ele está registrado em Mateus capítulo 26 e o versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática nos diz que, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. A leitura bíblica em classe, ela está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 4, do versículo 1 até o versículo 11. Eu estarei fazendo a leitura e logo após o pastor Maurício estará orando ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Pastor Maurício, ora o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento tão especial de estarmos aqui no estúdio para transmitir a Tua palavra, Senhor. Abençoa também os ouvintes, as pessoas que também serão abençoadas com a Tua palavra. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, resistindo à tentação no caminho. Nós vamos ver aí nessa lição que o crente, ele é desafiado, ele é tentado, a abandonar o caminho ou a procurar um atalho. O inimigo, ele faz de tudo para tirar a meta que o cristão tem, que é o céu, o alvo que o cristão tem, que é os céus. Porém, a Bíblia, ela também nos dá muita clareza sobre essa questão da tentação. Ela nos mostra que nós somos tentados, e ela nos alerta sobre isso, que somos tentados e que precisamos estar atentos, vigiando, para podermos ter condições de resistir a essa tentação. E na Bíblia nós encontramos várias orientações, vários textos na Bíblia que nos ajudam nessa caminhada, nessa jornada
rumo ao céu de glória. E uma dessas orientações nós encontramos em Lucas 1, o versículo 75, que diz assim: em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Então, para nós conseguirmos vencer essa batalha, vencer essas tentações que vêm sobre as nossas vidas, uma das condições que nós precisamos estar sempre nos santificando a cada dia mais, uma vida de santidade na presença do Senhor, uma vida de piedade, de justiça. Porém, o apóstolo Paulo, ele também nos lembra que Deus é fiel e não nos deixará ser tentado além das nossas forças, que juntamente com isso, Ele também nos dá, Ele proverá o livramento para essa situação. Então Jesus, como nós vamos ver nessa lição, que enfrentou essa tentação tremenda, e ele então tinha condições de escrever sobre isso, aliás, de falar sobre isso, de ensinar sobre isso, porque ele viveu isso na pele. Ele nos traz por várias vezes essa orientação na Bíblia, de vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus, ele procurou sempre nos alertar sobre isso, porque, o que ele diz? O espírito na realidade está pronto, porém a carne é fraca. E aí quando nós vemos a Bíblia, ela nos traz vários dispositivos que Deus nos fornece para que nós possamos fazer uso deles para conseguirmos vencer essas situações de uma maneira mais tranquila. E o primeiro dispositivo, podemos dizer assim, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, onde Paulo diz lá: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, a primeira orientação aqui é andar em Espírito. Se o crente estiver andando em Espírito, ele vai ter condições de vencer, de não ceder a essas tentações. Um outro dispositivo, o apóstolo Paulo nos fornece também, lá em Efésios capítulo 6 e 11, onde ele fala das armas espirituais. Nós precisamos estar revestidos das armaduras de Deus. Para quê? Para podermos ficarmos firmes contra a cilada do diabo. Depois também nós temos lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, onde Pedro nos orienta também a estar sempre sóbrio e vigilante, porque o inimigo, ele está sempre à nossa volta, querendo nos tragar. Ele está sempre esperando uma brecha para poder nos tentar e fazer com que nós cedamos à tentação. O quarto dispositivo, podemos dizer, está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, onde Tiago ele diz que precisamos nos sujeitar a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Em quinto, o salmista no Salmo 119, versículo 11, nos dá uma orientação muito importante, que é quando ele diz lá: guardo a tua palavra no meu coração, ou guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então são alguns dispositivos que a gente encontra na Bíblia, que se nós colocarmos em prática no nosso dia a dia, procurar fazer com que isso aconteça, pastor Maurício, de uma maneira constante na nossa vida, que nós estejamos preocupados com isso, de mantermos uma vida de santidade, de andarmos no Espírito, de ser guiados pelo Espírito, a chance de nós vencermos as tentações são muito maiores, não é verdade? Verdade. Então, meus amados, vamos para o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto fala aí, a tentação e a sua esfera humana. No primeiro tópico aí, desse primeiro ponto, nós temos o conceito bíblico de tentação. E pedir para o pastor Maurício falar para nós sobre esse conceito bíblico aí de tentação, pastor Maurício. Então, o autor ele trouxe aqui, mostrando aqui o conceito, né, da tentação. E mostra que as palavras hebraicas e gregos, no grego, que aparece para indicar
o que significa a tentação. E ele coloca como sendo um teste e uma provação, e assim ele diz que é uma prova, é uma provação, é um teste que ela aplica à pessoa. Mas assim, eu vejo da seguinte forma, pastor Wallace, a tentação, o que é a tentação? Ela é um processo que ela vai instigando a pessoa, induzindo a pessoa. Então a tentação é um processo contínuo e que ela vai paulatinamente minando a fé e o entusiasmo, a força espiritual da pessoa. Então ela vai instigando, como eu coloquei aqui num comentário, que a tentação é uma atração para o mal, ela vai sugerindo ou insinua, incita a pessoa de forma persistente. Então ela é persistente, ela vai insinuando a pessoa de forma persistente. E como que acontece esse processo da tentação? Muitas vezes a pessoa abre espaço, brecha, alguma coisa, pode ser até num olhar, ou num olhar, ou qualquer coisa em que a pessoa não vigia, não está vigilante ou não está em oração, aí abre-se um espaço para que ela comece a instigar a pessoa, ou vai induzindo a pessoa, paulatinamente, a praticar o erro. Então, a primeira vez que ela chega, que ela induz, que ela oferta algo à pessoa, então, de pronto, a pessoa acaba rejeitando. Mas ela não desiste, ela vai, no outro dia, da mesma forma, instigando, incitando, oferecendo aquilo que a pessoa, às vezes, está até precisando, e aí a pessoa acaba cedendo à tentação. Um outro aspecto que eu pretendo falar é que nós precisamos fazer a diferenciação da tentação e da provação. São duas coisas completamente diferentes uma da outra. A tentação, ela sempre vem no sentido de fazer a pessoa errar o alvo, da pessoa cometer um erro, um deslize, um pecado, alguma coisa assim. Então a tentação, o objetivo dela é afastar a pessoa de Deus. Já a provação não. A provação, ela tem um sentido diferente, porque ela aproxima a pessoa de Deus. E Deus também, ele pode até permitir que a pessoa sofra uma tentação para que ele testa ou prova determinada pessoa. Por exemplo, no caso de Jesus. Então, quando Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, significa que Deus permitiu aquela tentação para testar, provar o Senhor Jesus Cristo lá naquele deserto. Então, nesse aspecto, existem duas coisas diferentes. A tentação, ela sempre induz a pessoa a cometer pecado ou distanciar de Deus, e a provação, ela aproxima a pessoa de Deus. Então, quando Deus está provando, ele é porque ele tem algo especial, algo melhor na vida da pessoa. Então, pastor Maurício, por intermédio da provação, o cristão ele é desafiado, né, a ceder à vontade do inimigo ou fazer a vontade de Deus, né, a fazer o certo ou a fazer errado. Ou ele se submete ao senhorio do Espírito Santo ou se submete ao senhorio de Satanás. Então, a tentação, ela desafia o cristão a tomar essa decisão, né? Exatamente. Ou ele faz aquilo que o diabo está querendo que ele faça, ou ele se propõe a manter uma vida consagrada a Deus e fazer a vontade de Deus. Mas às vezes também, pastor Wallace, ela pode induzir a pessoa a errar, e às vezes você pode até pensar que está fazendo uma coisa certa. Por exemplo, quando o Davi enumerou o povo, a priori ele pensou que estava fazendo certo, mas ele foi instigado pelo inimigo a fazer algo que não era para fazer. Então ela é tão sutil... Ela cega, né? Muitas vezes a pessoa... Né? Exatamente, ela é tão sutil que ela vai minando paulatinamente a fé da pessoa, e a pessoa vai perdendo as suas forças espirituais, aí quando ele pensa que não, ele acaba cometendo o erro. Mas uma observação a ser colocado nessa parte é que a tentação em si, ela não é pecado. Então todos nós na nossa caminhada
espiritual, como nós estamos estudando essas lições, a pessoa sofre tentação. Então a tentação em si, ela não é pecado. E a própria Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Então quando a pessoa sofre uma tentação, ele precisa estar atento e vigilante para que ele não ceda à tentação. Então o problema está em ceder à tentação. E por essa razão é que a Bíblia diz que a gente precisa resistir na fé, firme na fé, né? Que aí o inimigo vai fugir da pessoa, de nós, mas ele foge, mas ele pode voltar novamente a induzir a pessoa a cometer coisas erradas. Então tem que estar sempre em vigilância e estar sempre em oração. E ela vem em duas vias, né? O segundo tópico aí da nossa lição fala duas vias da tentação, né? De acordo com o nosso comentarista aqui, pastor Osiel, a tentação ela pode vir primeiramente do diabo, mas também de dentro do ser humano, né? Que é aquela velha natureza, né? Que na realidade, como você falou até no início aí, que está sempre ali dentro da gente, nos instigando, né? A fazer a coisa errada. Então, o comentarista ele coloca aí, ele até cita, né, quando ela é originária do diabo, ele cita aqui no caso de Jesus, que aconteceu com Jesus, que foi o propósito do inimigo, ele era fazer Jesus desistir do seu propósito, né, desviar Jesus ali da missão para a qual ele tinha vindo. Se ele conseguisse fazer isso, ele estaria tendo um sucesso muito grande, mas como nós sabemos e vamos ver mais daqui a pouco, Jesus não cedeu a essa tentação, ele foi tentado, como o senhor disse, mas venceu, e pelo fato dele ter vencido, ele se tornou também habilitado a socorrer aqueles que são tentados. Por isso que o cristão, quando ele está passando por tentação, está sofrendo essas tentações, ele precisa recorrer a Cristo, porque Jesus passou por tudo isso. Ele sabe como superar, como vencer o inimigo. E quando nós clamamos ao Senhor, buscamos a misericórdia dEle, Ele vai estar sempre disposto a nos ajudar. Lógico, né, que não é só na hora da tentação que nós temos que nos recorrer a Cristo, nos aproximar dEle. Isso é um ato que deve ser contínuo na nossa vida, né? Sim. A hora que esse momento chegar também, a gente ter condições de ter uma comunhão, uma intimidade maior com Jesus Cristo e assim se tornando mais fácil a nossa vitória contra esse inimigo. Então, nessa nossa jornada para o céu, nós vamos ser tentados em tudo, ou pelo menos quase tudo. Jesus foi tentado em tudo, como nós vamos ver, e não cedeu a nada. Nós vamos ser desafiados constantemente para ver se realmente estamos prontos a viver um estilo de vida conforme a palavra de Deus. Ver se estamos dispostos realmente a viver um estilo de vida que envolve fé, confiança, obediência, santidade, sem jamais ceder aos desejos pecaminosos. Porque tudo que o inimigo quer com a tentação é fazer com que nós cedamos a esses desejos pecaminosos e venhamos a nos afastar do Senhor Jesus. Em relação, pastor Alan, essa questão das duas vias da tentação, tentação pode vir primeiramente do diabo e também dentro do ser humano. Não é que a tentação esteja dentro do ser humano. E o que a gente observa é que a tentação, ela pode instigar a pessoa e até mesmo colocar pensamento, colocar desejo, alterar o comportamento da pessoa. Então é nesse sentido. Como, por exemplo, em João capítulo 13, no versículo 2, diz assim: tendo o diabo posto no coração de Judas que o traíste. Então quem colocou a ideia no pensamento de Judas de trair Jesus foi o diabo. Então isso aí é que ele faz, ele induz a pessoa, lança mau pensamento, ele muda, altera o comportamento da pessoa, fazendo com que a pessoa venha
a pecar. Então, por isso é que a pessoa tem que estar vigilante ao tempo todo, porque ele não perde oportunidade para levar a pessoa ao erro. É isso que eu entendo, é o seguinte também, entendeu? A nossa natureza humana, carnal, ela quer sempre fazer o mal, Sim. sempre quer fazer a coisa errada. E o diabo, lógico, ele se aproveita disso, que nós carregamos essa velha natureza, né? Se quando nós aceitarmos Jesus, nós se livrássemos dessa velha natureza, seria muito bom. Mas não é, a gente continua Verdade. com ela, e eu costumo sempre dizer, né? A nossa vida ela é como um veículo. Antes de aceitarmos a Jesus, nós éramos guiados por essa velha natureza, fazendo as coisas erradas. Quando aceitamos Jesus, aí nós somos guiados pelo Espírito Santo, por Cristo. Só que a velha natureza ela continua ali no banco da carona. E ela está sempre dando pitaco, querendo tomar o volante novo. Se o crente não vigiar, ele vai acabar cedendo a essas pressões dessa natureza pecaminosa e passando o controle da vida de novo para ela. Por isso que ele tem que estar atento para não ceder a essa tentação, que essa velha natureza vai estar sempre ali tentando com que o cristão volte novamente a praticar aquilo Verdade. que ele praticava antes. Então é uma coisa ligada uma com a outra, né? Tanto essa tentação, como diz o comentário, de dentro do ser humano, como o diabo, eles, digamos ali que está numa sintonia ali, o diabo pega uma brechinha e coloca um desejo no coração Um pensamento. pensamento e coisa e tal, que os pensamentos errados, eles vêm mesmo. A gente vai ver daqui a pouco que o pensamento ele passa na cabeça. Se o cristão falar que na minha cabeça nunca passou um pensamento mal, está mentindo, que nós somos sujeitos a passar por isso. Só que a gente vai ver que a gente tem como não permitir que esses pensamentos venham sido colocados em prática nas nossas vidas. No terceiro tópico aí, nós temos aí a tentação, um fenômeno humano. Então, na epístola de Tiago, está escrito: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Então, vejamos que a tentação ela é da esfera humana. Quer dizer, Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado, né? Então, todo o aspecto da tentação, ela está dentro de uma esfera humana. E também, outro aspecto que deve ser analisado, pastor Wallace, é que a tentação, ela usa a estrutura humana, o ser humano, né? E às vezes até de forma mais contundente mesmo, como você pode ver. A tentação, quer dizer, é uma ação do maligno fora do corpo da pessoa. Quer dizer, a pessoa não está possessa. Então, quando há uma possessão, é quando o inimigo está agindo dentro da pessoa. Aí é uma possessão. Agora, quando há uma tentação, é que o inimigo está agindo fora. E aí ele é da esfera humana, porque ele pode usar ser humano, né, como a gente vê, para fazer mal a outras pessoas e assim por diante. Então, como o pastor Mauro disse, né, Deus jamais ele pode ser visto como sendo a fonte da tentação, né? A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Essa tentação, não na prova, Deus pode permitir a prova, como o Mauro já disse. Mas Deus ele jamais tenta alguém, ou seja, tentação no sentido de incitar para o mal. Isso é o que é resultado da natureza pecaminosa que todo ser humano tem, que é a inclinação para fazer os desejos pecaminosos, para praticar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que muitas vezes estão lá no interior de cada um de nós. Assim, o que a tentação ela ocorre dentro de nós mesmos por causa da nossa fraqueza humana, que nós somos fracos, né? O próprio versículo que diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, humanamente, nós somos fracos e temos que ser dependentes de Deus, porque senão nós vamos ceder a essas situações, vamos nos acabar nos cedendo a essa tentação do inimigo. Então, a tentação ela ocorre dentro de nós por causa da nossa fraqueza humana. E Tiago ele deixa claro aqui, eu acho que você até falou alguma coisa também, que a tentação ela é um processo, ela não acontece do estalo aqui,
ela é um processo, né? Tiago lá no capítulo 1 e 15, Tiago diz lá, então a cobiça tendo engravidado ou gerado, dá à luz o pecado, e o pecado após ter se consumado gera a morte. Então é um processo. Veja que Davi, quando ele viu Batseba, se Davi tivesse visto Batseba e tirado o olho e fosse fazer outra coisa, tirado a concentração dele ali, Davi teria evitado aquela tentação, ele não teria cedido àquela tentação. Mas é o que? Ele viu, passou para a cobiça, né? Já começou a cobiçar, desejar, e aí gerou o pecado, e o pecado gerou a morte espiritual, e as consequências vieram sobre a vida dele. Mas o que? Então não foi um ato de um estalo, ela é um processo que acontece na nossa vida, que nós precisamos estar atentos para não permitir de cedermos a ela. Tentado todos nós vamos ser. O pastor Mário já disse aqui, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Então, nós temos condições, o crente em Jesus, ele tem condições de vencer a tentação, de não ceder à tentação. É só ele buscar socorro em quem pode socorrer a ele, que é na palavra de Deus, no próprio Deus, é quem pode dar a ele condições para ele afastar daquele momento, desviar daquela atenção daquela situação e assim conseguir continuar sua caminhada rumo ao céu sem deixar ceder por essa tentação que o inimigo vai sempre lançar na nossa vida. Então a tentação, na realidade, é uma luta espiritual, né? Na qual o cristão ele tem que decidir, como eu disse no início, de fazer, ou faz a vontade de Deus, ou cede aquele desejo pecaminoso, desejo da carne, que está ali naquele momento pelejando para fazer você entrar nessa onda, entrar nessa ideia e cair na tentação. O cristão que suporta a tentação, prova que ele tem um crescimento espiritual, que ele tem uma vida espiritual mais pautada na palavra de Deus. Um crente que vence, que suporta as perseguições, prova que ele é um crente que não se descuida da sua vida espiritual, que está buscando, cultivando uma vida de santidade na presença de Deus, e com isso ele tem mais força, tem mais condições de, na hora que a sua fé é provada, na hora que a sua vida espiritual é colocada em prática, ele tem condições de sobressair, lógico, com a ajuda do Espírito Santo. Então o cristão ele precisa estar atento a isso aí, para não poder ceder a esse fenômeno da tentação, que todo cristão ele está sujeito a ele, todos. Não existe crente que não vai estar sujeito a essas tentações. O segundo ponto da nossa lição, ele fala o Senhor Jesus e a tentação. Então aqui nós vamos falar agora sobre exatamente esse processo que Jesus sofreu ali na tentação e os exemplos que nós podemos tirar desse episódio com Jesus. O primeiro tópico fala da provação do Senhor Jesus. Fala para nós, pastor Maurício. Então, nesse aspecto, nesse caso do Senhor Jesus, Cristo, Deus, então, ele permitiu, né, que Jesus fosse provado. Então, aqui, essa tentação que Jesus passou, ela veio em forma de provação. Então, o primeiro tópico diz, a provação de Jesus. Então, a provação. Então, Jesus, como homem, ele foi submetido o teste, né, a provação. E veja que aqui nesse ponto, que eu achei interessante, e o que o Evangelho descreve de Mateus, que o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo conduziu ao deserto. Então o Espírito Santo estava conduzindo Jesus nessa provação. Estava conduzindo e orientando. Então uma coisa é quando Deus prova a pessoa e o próprio Deus, o Espírito Santo, leva a pessoa ao deserto para ela ser provada. E outra coisa é quando a pessoa é tentada porque ela abriu espaço
faltou com vigilância, deixou a prática da oração, da leitura da Bíblia, porque o que afugenta a tentação é a palavra, a leitura da palavra. A gente vai ver aqui já. Mais à frente vai estar aí, né? É a leitura da palavra. Então eu sempre coloco assim, pastor Wallace, que nós precisamos ter duas armas. As armas de retaguarda, que é a oração, o jejum e a consagração. Isso são as armas de retaguarda que a gente tem para fechar a investida do inimigo. E aí nós temos a arma de vanguarda, que é a arma de ataque, que é a palavra de Deus. Isso. O cristão ele precisa estar instruído na palavra, ensinado na palavra, a aplicação da palavra de Deus, porque o que afugenta o poder do inimigo e a tentação e a indução ao erro é a palavra de Deus. E o inimigo também, nós vemos aqui na história da aprovação de Jesus aqui, que o inimigo também conhece a palavra. E ele citou aqui o Salmo 91:11, né? Aos teus anjos dará ordem a teu respeito que te guarde. Então ele conhece aí a palavra, né? Mas a forma que ele usou a palavra ali foi para tentar Jesus. Não era para aprender a palavra ou para o conhecimento da salvação que a palavra oferece, mas ele usou a palavra no sentido de deboche para provocar a ira em Jesus ou de forma, usando a palavra para tentar o Senhor Jesus Cristo. Né? E aí, quando a gente tem essa percepção e essa orientação e que é guiado pela palavra do Senhor, a gente tem condições de resistir o inimigo firme na fé. E ele vai fugir de vós, né? Como diz o texto. Então, nós vemos aí que Jesus, teologicamente, ele viveu neste mundo como Deus homem, ou seja, ele era 100% homem e 100% Deus. Quando assumiu a sua natureza humana, ele passou a estar sujeito a todas as tentações que todo ser humano está sujeito a passar. Sim. Fraquezas, a sofrer, a ter limitações no contexto humano. A única coisa que ele não fez como humano é pecar. Ele só não pecou. Ele passou por tudo que um ser humano passa na sua vida, mas Jesus não pecou. Então nós podemos compreender que Jesus foi tentado como homem, mas jamais como Deus. Precisamos entender isso. Certo. Ele não foi tentado como Deus, ele foi tentado como homem. Então quando nós voltamos para os registros da sua tentação, quando ele estava ali no momento reservado, preparando para o seu desenvolvimento do seu ministério, né, foi que ele sofreu essa tentação do maligno aqui. E nós vemos que há propósitos específicos pelas quais se compreende a razão de se tratar sobre a tentação sofrida por Jesus. A primeira delas é que ficou claro, ficou provado, a sua plena obediência aos propósitos do Pai. Ele se manteve firme. O propósito dele era o quê? O propósito do Pai era o quê? Que ele viesse ao mundo, morresse e salvasse a humanidade. Ele não desviou do seu propósito. O diabo ofereceu para ele condições dele se livrar de todo esse processo, mas ele não, de maneira nenhuma, abriu mão disso, mesmo sabendo que ia ser um momento difícil, de sofrimento, mas ele se manteve firme no seu propósito. Em segundo lugar, ele é o nosso sumo sacerdote, porque deu exemplo de fidelidade ao Pai ao encarnar-se, identificando com a nossa natureza humana. E mostrando que mesmo enfrentando todos os obstáculos, toda a fraqueza da carne, ele teve condições de se manter fiel a Deus e não ceder à tentação do inimigo. Então, quando Jesus venceu a tentação, como homem ali, ele estava dando exemplo que nós também podemos vencer. Que qualquer ser humano que tenha comunhão com o Pai, comunhão com Deus, que tem uma vida pautada na palavra de Deus, ele tem condições de vencer aos desejos pecaminosos, a tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. E só vence realmente o homem, o cristão, que realmente tem essa vida
pautada na palavra de Deus, numa vida de santidade. Se não tiver, ele vai acabar cedendo aos desejos do maligno, à vontade do inimigo, que é exatamente fazer nós afastar desses caminhos, ou do caminho do Senhor. Então, nós vemos que Jesus, ele, lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 4, 15, ele diz que nós não temos um sacerdote que não se compadeça da nossa fraqueza, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus é o exemplo que nós temos para seguir e de entender que é possível, sim, viver uma vida de santidade na presença do Senhor. No tópico número 2, nós vamos adiantar um pouquinho, porque o nosso tempo é corrido. O tópico fala aí, as áreas que Jesus foi tentado. Comenta para nós, pastor Maurício, quais as áreas que Jesus foi tentado aí? Nós vemos que pelo menos 3 áreas, né? 3 áreas. O escritor colocou que podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas. A área física, a área da natureza divina e na área espiritual. Então vejamos que a área física, o tentador, né? Nesse texto bíblico aparece como tentador, o diabo sendo tentador. Ele trabalha, pastor Alas e os irmãos, em cima da necessidade da pessoa. Ele é astucioso, né? A astúcia do inimigo. Então ele é astucioso. Jesus tinha jejuado 40 dias, terminou o seu jejum. É natural que a pessoa tenha fome. Então, área física. Aí Jesus teve fome. Aí ele já se apresentou como uma oferta paliativa para paliar, paliativamente, transformar-se aquelas pedras em pão. Ou seja, ele ofereceu exatamente aquilo que Jesus estava precisando. Então, às vezes, a pessoa está desempregado, ele vai procurar um emprego para a pessoa, mas exatamente induzindo a pessoa para fazer uma coisa errada. Sempre quando a pessoa, às vezes, está precisando de determinadas coisas, aí ele apresenta como solução. Então, precisamos ter muito cuidado com isto. Por isso que o casamento tem que ter muito cuidado, né? Que o inimigo aproveita, ele viu o casal deu uma briguinha ali, ele já arma alguma situação para poder haver uma possibilidade ali do esposo ou a esposa cair na tentação. Então, ele aproveita as brechas, o momento, para poder julgar as suas armas. Colocar ali a sua cunha, né? E vai batendo até com que a pessoa venha a errar. Então, a natureza divina e a natureza espiritual. Ele também, conforme o escritor deixou claro aqui, que na área espiritual, Jesus deveria adorar o diabo. Então, olha onde ele foi, né? Instigando Jesus para que Jesus fosse um adorador dele, né? Se me adorasse, né, o diabo, né? Se adorasse ele, eu te dar o reino, o reino todo para você, né? Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com a necessidade humana e em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público. E na área espiritual, no sentido de idolatrar o outro. Então, na área física, ele queria que Jesus se alimentasse. Na área divina, ele queria que Jesus, então, mostrasse ali o seu poder, cedesse aos seus caprichos, né? Fazendo a adoração. E na área espiritual, no sentido de idolatrar, se tornar um idólatra. Adorando então, ele atacou Jesus nessas 3 áreas aí. E outros comentadores também, eles têm uma outra visão no comentário, porque a Bíblia é muito profunda, e eles falam que Jesus foi tentado na esfera psicológica, na psique, na estrutura emocional e na área espiritual. Então ele fechou o cerco em cima de Jesus, de forma tão ferrenha, e fazendo com que Jesus não haveria para ele escape naquela situação. Aí foi quando Jesus, ele dá a resposta a cada uma das 3 tentações, baseado na palavra de Deus,
sobretudo no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, que Jesus evoca ali as passagens bíblicas do Antigo Testamento para expulsar o inimigo. Nesse sentido, nós vemos também Jesus valorizando as Escrituras do Antigo Testamento, dizendo que ela é a palavra de Deus como um todo. Muito bem, então nós vamos ver que ele foi tentado de maneira tremenda, né, pelo inimigo, e a principal arma que ele usou para vencer essa situação é o que a gente vai ver aqui no terceiro tópico aqui. Como Jesus venceu a tentação, né? Nós já falamos aqui no início, né, alguma coisa sobre isso, né? Mas vamos ver aqui de forma mais detalhada agora como foi que Jesus venceu a tentação, né? Então a gente vai entender pelo próprio texto aqui que Jesus venceu a tentação confiando plenamente na palavra e citando-a, evidenciando dessa forma um conhecimento perfeito das Escrituras. Por isso que o cristão ele precisa de estudar a Bíblia, ele precisa de todos os dias tirar um tempinho no seu dia a dia e estudar a palavra de Deus. Porque vai sempre aparecer uma situação que ele vai precisar dela. E se ele é um crente que estuda a palavra de Deus, todas as vezes que a tentação bater na sua porta, ele vai se lembrar de um texto, de uma passagem na Bíblia, que vai ajudar ele a enfrentar essa situação. Então Jesus enfrentou essa situação, ele venceu essa tentação, confiando plenamente na palavra, usando a palavra. Ou seja, ele conhecia perfeitamente as Escrituras. Ele era um estudioso também das Escrituras. Então, essa foi a principal ferramenta, não é isso, pastor? Sim. A principal ferramenta que Jesus usou para vencer essa tentação. É a palavra, né? A palavra, o nome de Jesus são para nós, né, hoje, é a palavra, o nome de Jesus são as armas que nós temos para, digamos assim, contra-atacar. Porque quando diz, pastor, o tema da lição, resistindo à tentação, então a tentação, nós como cristãos precisamos resistir ela na fé, resistir na fé, que é diferente das lições anteriores, que fala dos pecados da carne, por exemplo, né? O pecado da carne, principalmente os pecados relacionados à sexualidade, a gente tem que fugir dele, né? Fugir da aparência do mal e fugir dos desejos da carne. Então é a fuga para a vitória, como fez José lá no Egito. Então essas tentações carnais, a gente foge dela. Agora, uma tentação oriunda praticamente do diabo, claro que todas as tentações têm origem nele, mas essas mais ferrenhas mesmo, a gente tem que resistir na fé. Resistir na fé e contra-atacar usando a palavra, como Jesus fez. Quando ele diz, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se formem em pão, aí Jesus disse, está escrito. Está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus busca no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, e dá a resposta. Aí a gente vê a insistência, como a tentação é um processo, ele não foi embora nessa primeira palavra falada por Jesus. Ele continuou a segunda tentação, tentando Jesus. Então, na segunda tentação, Jesus disse novamente, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele também não existiu, porque a tentação ela vai instigando a pessoa, ela vai tentando minar a pessoa e fazendo levar a pessoa para o lado dele. E aí Jesus respondeu novamente dizendo, vai-te Satanás, porque está escrito. Então Jesus usou o poder da palavra. Então quando se usa o poder da palavra, o poder que está na palavra, aí não tem tentação que aguenta, ela se afugenta e ela vai embora novamente. E aí a pessoa precisa manter a sua vida de comunhão com Deus também, porque se a pessoa não tiver preparado espiritualmente, aquilo que eu falo de proteção espiritual,
armas de retaguarda, que é a oração, a consagração e o jejum, só falar a palavra não vai resolver, porque o inimigo também fala, né? E às vezes fala até melhor do que muitas pessoas, né? A gente tem que tomar cuidado com a hermenêutica da interpretação, né? O inimigo ele tem uma hermenêutica diferente da nossa, né? Exato. Jesus utiliza a interpretação correta da Bíblia, né? Você vê que o diabo ele se utiliza da Bíblia, porém com a hermenêutica errada, a hermenêutica diferente, para tentar as pessoas e confundir as pessoas. Mas tem um comentário aqui de Moody, né? Um dos grandes pregadores, né? Certo. Ele diz assim, ó, Jesus repeliu o mais poderoso ataque de Satanás, não com um raio dos céus, mas com a palavra de Deus escrita, empregada na sabedoria do Espírito Santo, que é o meio que está à disposição de todo cristão. Então todos nós temos essa arma poderosa para podermos vencer o inimigo das nossas almas. Meus amados irmãos, vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Nosso tempo já está bem adiantado. A lição ela é bem gostosa, né? Instigante. Se você não tomar cuidado, você fica aqui o ponto todo aqui. Mas como a gente tem que cumprir um horário, nós vamos ter que ir deixando algumas coisinhas para trás. O terceiro ponto da nossa lição fala resistindo à tentação. O primeiro tópico fala, todos somos tentados. Então veja bem, o comentarista, ele acho interessante que coloca aí, ó. Por mais que o crente, ele seja um crente de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, ele não está livre da tentação. O inimigo ele vai sempre procurar uma brechinha para poder tentar ele. Então, todos nós somos tentados. Não pense você, porque você é muito crente, que você ora muito, que você se santifica muito, que você não vai ser tentado. Vai sim, o inimigo ele vai tentar você, ele vai procurar achar um momento para poder tentar você e fazer com que você esfrie, que você desvie desse caminho. Então, o que alega o crente salvo é que Deus sabe que nós somos tentados, mas que não deixa isso acontecer além das nossas forças, das nossas condições. Ele nos concede o que precisamos para vencer o inimigo. O que nós precisamos, se nós tivermos comunhão com Deus, com a vida santificada, pode vir a tentação mais pesada que vier. Deus ele vai sempre arrumar uma maneira de nós vencermos. Mas só faz isso aquele crente que realmente tem uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra de Deus. Deus então vai ter sempre esse cuidado de dar a ele condições, escape, para ele se livrar dessa tentação que vai vir sobre a nossa vida. Não é isso, pastor Maurício? Não tem como, na caminhada cristã, estar livre, né? A tentação, ela vem, e às vezes vem forte, e todos, independentemente, passa por esse processo de ser tentado em alguma área. Agora, assim, o ser humano, ele precisa ter muito cuidado, porque geralmente na sua composição da sua personalidade, na formação da sua personalidade, existem algumas áreas que são mais vulneráveis. Pessoas, às vezes, que aceitou Jesus, que veio do alcoolismo, outros que tiveram problema com drogas, com prostituição. Então, essas áreas vulneráveis, de onde a pessoa já experimentou isto, ele precisa ter muita vigilância nessas áreas, porque o diabo procura uma área vulnerável da sua vida para atacar. Então, vigilância redobrada nesse sentido, porque ele vem para fazer com que a pessoa volte ou desista da sua fé. Então, no livro do Novo Testamento, nós vemos algumas pessoas que desistiram da fé, abandonaram a fé. Então, é possível a pessoa abandonar a fé, não querer mais, porque cedeu à tentação, e a tentação foi exatamente naquele ponto, naquela área frágil da vida da pessoa. Então, precisamos fechar essas brechas, fechar essas áreas que a gente percebe que tem uma certa vulnerabilidade a ela, e não permitir que a tentação
encaixe ali ou coloque ali a sua cunha de alguma forma. E aí o ponto 2, já pastor Alas, já ligando aqui, é o que diz que a gente tem que rejeitar, né? Rejeitar a tentação. Então a pessoa espiritual, ele percebe, a gente percebe quando às vezes uma pessoa está falando alguma coisa, te insinuando, com um olhar, com ou um dizer, uma palavra, a gente percebe isso. Então é momento que a gente precisa estar atento e rejeitar esta oferta que o inimigo acaba fazendo. Sobretudo, pastor, nessa cultura, né, como o escritor colocou aqui, pós-moderna, em que a teoria filosófica, eles querem relativizar tudo, né? Tudo eles querem relativizar. E fazer com que o pecado, ele se adeque no meio da igreja e ali ele fica. Então, nesse sentido, nós temos que usar a postura de Cristo e não nos conformar com este mundo. Porque quando a pessoa começa a conformar com os padrões estabelecidos pelo mundo, ele acaba enfraquecendo a sua fé. E nós precisamos, sobretudo nessa reta final que nós estamos passando, vivendo, nesse mundo pós-moderno, alguém já fala que isso já está hipermoderno, supramoderno, já está vivendo em uma outra era, onde nada mais é pecado. Então é uma tática que o inimigo usa para fazer com que você ceda a determinadas coisas. Então nós não podemos nos conformar com este mundo. E somente tendo visões, né, espirituais e afinidade com o Espírito Santo, que a gente consegue perceber esta sutileza que o inimigo tem para induzir o cristão a fracassar na sua fé. O comentarista ele utiliza aqui uma frase do Martinho Lutero que é muito conhecida, né? Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos, né? Isso fala aqui dos pensamentos que vêm na nossa cabeça. Mesmo nós sendo crente, cristão, servo de Deus, mas pode passar um pensamento mal na nossa cabeça. Nós não estamos livres disso. Só que como salvos em Cristo, o que nós temos que fazer? Quando esses pensamentos passarem na nossa cabeça, buscar socorro, ir para a palavra de Deus, ir para oração, pedir a Deus que tire aquilo da nossa cabeça. E Deus tira, quando nós buscamos, Deus tira. O inimigo às vezes coloca uma vontade de fazer alguma coisa ali que não agrada a Deus. Nós não somos obrigados a aceitar aquele pensamento, nós temos condição de rejeitar aquilo. É só nós irmos para o joelho, para a oração, pedir a misericórdia de Deus, que Deus vai tirar. Mas aí o crente, muitas vezes, às vezes se acha que é muito crente, ele acha que pensou aquilo ali uma vez, ele não dá atenção, e vem de novo aquele pensamento, e quando ele vê, ele já cedeu aquele pensamento, foi tomando força na sua cabeça, e já diz, o passarinho já instalou, já fez um ninho na cabeça dele. Por que a gente vê tantos homens de Deus aí, que já foram homens que Deus abençoou grandemente e hoje está caído, está afastado? Por quê? Porque o diabo colocou os pensamentos na cabeça dele, ele não cuidou, foi deixando que aquele pensamento criasse raízes e quando ele menos percebeu, já estava aí distante da igreja, distante de Deus, afastado dos caminhos do Senhor. Mas por quê? Porque não rejeitou a tentação. Como eu disse no início, Davi podia ter rejeitado. Ele teve todas as condições do mundo de rejeitar aquela tentação ali por Batseba. Mas ele deu a ocasião, foi dando força àquele pensamento, àquela vontade. Se alimentando. Se alimentou aquilo ali. E para nós vencermos o inimigo, como nós temos essas duas naturezas, a pecaminosa e a natureza de Cristo, nós temos que nos alimentar. Essa natureza de Cristo, a natureza espiritual, tem que estar sempre sendo alimentada. Quanto mais nós alimentarmos ela, a natureza carnal vai estar sempre mais fraca. E assim nós vamos ter condições de vencer essas tentações. Alimentando a nossa nova natureza, estudando a palavra de Deus, orando, jejuando, consagrando a nossa vida, nós vamos estar com a nossa vida espiritual mais fortalecida e assim com condições de rejeitar. Porque não é fácil. O cristão que não tem uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra do Senhor, ele é mais tendencioso a ceder à tentação, porque não tem
uma base, ele não tem raiz, a sua vida espiritual não tem raiz. Qualquer vento que vem já derruba ele. Por que a gente vê pessoas que direto tá passando por disciplina na igreja e tal? Porque não procura ter uma vida mais pautada na palavra de Deus, uma vida mais dedicada à leitura da Bíblia, ao ensino da palavra de Deus. Está na igreja, mas levando a vida de qualquer maneira. Aí qualquer tentação que vem na vida dele, ele acaba cedendo. Então o crente precisa de vigiar para que ele tenha condições de rejeitar essa tentação. E é só o Espírito Santo de Deus na vida do crente que vai dar a ele condições para fazer isso. O terceiro tópico da nossa lição, nosso tempo está acabando. Arrependa-se. Veja aí. Arrependa-se. Então veja bem, pastor Maurício. No meio da nossa caminhada, né, o escritor colocou aqui com muita clareza, pastor Wallace, no meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação. Então é possível. Né, que a pessoa não vigiou, infelizmente. Né, infelizmente não vigiou, ou deu um vacilo, né, e veio a fracassar. Nesse aspecto, a palavra de Deus, ela deixa também as portas abertas, os meios, né, necessários para a restauração dessa pessoa. Nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Se ele se arrepender, ele tem condições de voltar novamente. Exatamente. E o escritor colocou aqui, é possível restabelecer o relacionamento com ele por meio da confissão de pecado, arrependimento e quebrantamento espiritual. Então, a pessoa que teve essa infelicidade de fracassar, o que ele deve fazer? A confissão. O primeiro passo é esse, confissão de pecado. Então, o perdão ele vai vir mediante a confissão. O arrependimento e buscar em Deus a reconciliação, o perdão por meio da oração, e Deus vai, então, a partir desse arrependimento sincero, desse arrependimento, né, desse quebrantamento, Deus perdoa o pecado, restaura. É claro que a pessoa vai sofrer as suas consequências ali, mas... Como Davi sofreu, né? Como Davi sofreu, mas Deus vai restaurar esta pessoa novamente. Né? Então, o que ele não pode, se aconteceu dele ceder à tentação, o que ele não pode é esconder, ocultar o pecado. Né? Se ele confessar o pecado, como o pastor Mário já disse, ele tem todas as condições de voltar novamente a ter uma vida com Deus, mesmo que sofra as consequências, como já foi dito, mas ser perdoado por Deus novamente e voltar a fazer parte da família de Deus. Então, o que ele não pode fazer quando acontecer isso, se acontecer isso na vida da pessoa, é ocultar esse pecado, ficar guardado ali com vergonha ou não querer se expor e deixando o pecado e consumindo a vida dele. Porque quando o crente cai em tentação e ele não confessa, o pecado vai só corroindo a vida dele, ele vai só se definhando espiritualmente cada vez mais. Então, por isso, quando acontece a situação na vida do cristão, ele precisa do mais rápido possível confessar os pecados, procurar ajuda, buscar o seu pastor, o seu líder, a igreja, confessar o seu pecado, e Deus vai novamente restaurar. Que quando há confissão de pecado, a pessoa confessa, arrepende sinceramente, Deus está pronto a perdoar, a dar a ele uma nova oportunidade para ele prosseguir a sua caminhada para o céu. Então, fica aqui o conselho, né? Arrependa-se. Se por um acaso alguém está nos ouvindo, o professor que vai passar essa lição, alguém na sua sala que às vezes por um descuido aconteceu isso aí, mostre para ele que há possibilidade, há salvação para ele ainda, é só ele se arrepender, confessar os seus pecados, que Jesus está pronto, de braços abertos. Assim como o pai do filho pródigo. Quando o filho pródigo saiu de casa, abandonou o pai, mas lá um dia, lá tratando de porcos, lá ele caiu em si, se arrependeu, entendeu que ele tinha feito a coisa errada e decidiu voltar para casa e pedir perdão para o pai. E aquilo ali foi a sua salvação. Ele voltou, pediu perdão ao pai, o pai perdoou, devolveu para ele novamente a sua herança, tudo aquilo que ele tinha perdido, o pai devolveu para ele novamente. Assim é o crente, quando acontece de cair, se ele se arrepender, tudo aquilo que ele tinha antes, toda aquela herança que tinha programada para ele, volta para ele novamente. O céu volta a ser parte dele novamente, se ele se arrepender com sinceridade e continuar
firme na presença do Senhor. Um outro detalhe, pastor Wallace, que envolve esse aspecto que o senhor está falando aí do arrependimento, que a pessoa precisa se arrepender, confessar e abandonar o pecado, não fazer mais, né? É o que Jesus disse para a mulher, né? Vai em paz e não peque mais. Não abandonar aquilo, não fazer mais, vida nova dali para frente e fé no Senhor Jesus Cristo e a vida que segue. Vida que segue. Meus amados irmãos, nós chegamos então aqui na conclusão da nossa lição. Eu vou estar dando aqui só vou ler aqui a conclusão da lição e logo em seguida o pastor Maurício dá as suas considerações finais, nós já estaremos colocando o ponto final na nossa videoaula. A conclusão diz assim, semelhante ao Senhor que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Então, meus amados, fica aqui um alerta. Nessa lição ela vem para servir de alerta para todos nós, do perigo que nós estamos correndo constantemente, de sermos tentados e de ceder à tentação. Então, ser tentado nós vamos ser. Sempre vai aparecer, o inimigo vai estar sempre querendo nos derrotar. Mas precisamos estar alerta, vigiando. Não podemos vacilar, dar brecha para que o inimigo venha encontrar ali um lugarzinho na nossa vida e fazer com que a gente desvie do caminho do Senhor. Então, o papel do inimigo é esse, é nos fazer distanciar dos caminhos do Senhor. Foi isso que ele fez lá desde o primeiro casal lá no Éden, Adão e Eva. Lá no jardim ele já foi tentado e eles cederam à tentação dele, fez o que ele queria e passou por tudo aquilo ali. E de lá para cá ele continua tentando o servo de Deus e vai continuar até Jesus. Nós só iremos nos libertar de uma vez por todas da tentação o dia que nós estivermos na glória com Jesus. Ali sim nós estaremos para sempre com o Senhor, livre de tudo isso aí. Pastor Maurício, suas considerações aí para nós colocarmos o ponto final na nossa escola. Pastor Wallace, eu quero só te agradecer pelo convite. Assim que precisar, estou sempre à disposição, naquilo que estiver no meu alcance. E desejar uma boa aula a todos os irmãos, os professores, né, sobretudo, e que eles possam se dedicar cada vez mais na leitura da lição bíblica, na leitura da palavra de Deus. E é assim, resistir firme o inimigo na fé e ele fugirá de vós. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Agradeço também ao pastor Maurício por estar aqui nos ajudando nessa administração e agradecer a todos os companheiros, professores, superintendentes e alunos, que muitos alunos vão estar assistindo também essa videoaula. Esperamos que ela sirva para ajudar na sua elaboração da sua aula, na edificação também da sua vida espiritual e continue orando pela nossa escola dominical, divulgando a nossa escola, divulgue essas videoaulas, esse trabalho que está sendo feito, para que mais pessoas possam ter acesso a esse trabalho. Agradecemos a Deus. Compartilhar nas redes sociais. Compartilha, né, nas redes sociais, seus amigos, os irmãos da igreja, para que todos possam estar participando, assistindo essa videoaula e sendo beneficiados também. Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.